Obrigado pelas informações e este assunto é tema da nossa entrevista do dia. A entrevista do dia. Professor Sandro Prado, doutor economista, é um prazer conversar de novo com o senhor aqui no programa. Seja bem-vindo. Prazer é meu, Cristiano. É uma honra estar aqui com você. Então, o Yuri Hudson acabou de trazer para a gente aí esta informação de que o presidente Jair Bolsonaro tirou mais poderes do Paulo Guedes para dar ao Centrão. No caso, a Casa Civil do Ciro Gomes, aliás, do Ciro Nogueira, que é um dos líderes do Centrão e é o chefe da Casa Civil. De fato, na prática, o que essas alterações trazem aí de novidade, professor? Pois é, Bassan, realmente a gente vê, né, desde o início, né, do governo Bolsonaro, que se colocou o Ministério da Economia e principalmente a figura do Paulo Guedes como sendo de um super-ministro, né? Ele seria ali o chamado posto Ipiranga, aonde ele Isso. resolveria tudo, e a pasta dele começou a se avolumar, né? Inclusive em cima de outras pastas que a gente conhece bem aí as interferências que aconteceu. O que acontece é que Paulo Guedes ele tem um apoio muito forte, né, não do presidente Bolsonaro, mas do mercado. Né, ele foi colocado lá, assim como o Bolsonaro foi, por um objetivo. E o que aconteceu é que durante aí, esses 3 anos de governo Bolsonaro, Paulo Guedes pouco fez. Ele pouco conseguiu fazer do que ele havia planejado, né, do que havia sido dito que faria, mirabolantes coisas, mudanças estruturais na economia. A gente viu aí ele não tendo esse poder para isso. Na prática, ele não conseguiu aprovar basicamente nada. Ele tinha também um projeto aí muito forte de privatização, assim como nós tivemos a mesma fala do presidente Collor em 1990, quando ele assume. Então, isso foi colocado por Guedes como uma meta, queria privatizar muitas empresas, ele não conseguiu fazer isso, ele tentou a reforma tributária, tentou a reforma administrativa, mas basicamente as pautas da economia não foram para frente. E nós estamos agora entrando na reta final do momento eleitoral, né, Cristiano? A gente sabe bem que o Brasil ele tem aí um momento muito forte na política nacional, que é as eleições que acontecem de 4 em 4 anos para presidente, governador, deputados, senadores, e temos no nível estadual, nos municípios, também de 4 em 4 anos para prefeito e vereadores. No caso agora vem a grande eleição, aonde está em disputa o poder pelo Estado, aonde está em disputa aí a reeleição dos deputados federais e dos deputados estaduais, e a gente sabe, pelas pesquisas, hoje inclusive saiu a pesquisa do IPESP, que nem só o presidente Bolsonaro está sendo muito mal avaliado pela população, mas também os legisladores, os deputados, os senadores. Então há uma, digamos assim, percepção da população, a partir do momento que eles estão fazendo um trabalho que não está contento, de mudança. Então, a lógica das eleições, agora no dia 2 de outubro, é que nós tivéssemos novamente um grande número de mudanças nos deputados federais, em governadores e também em senadores. O que acontece é que, para evitar isso, né, os deputados eles precisam de dinheiro. Então, agora é o momento dos gastos. Então, o que nós vamos ver agora no ano de 2022 é uma gastança do governo. Então, nós vamos ter aí as verbas do orçamento que vão ser destinadas para as bases eleitorais dos deputados estaduais, dos deputados federais. O governo vai estar gastando mais, as prefeituras vão estar fazendo obras, tentando entregar as obras, tudo isso para emplacar a sua candidatura. Então, a economia no ano eleitoral ela se mistura muito com política e, obviamente, que as nossas colocações elas acabam tendo um viés politizado, porque não há como não ter quando se trata de política macroeconômica de grandes decisões. Então, o que a gente vê na prática é o poder de Guedes sendo reduzido novamente, a fala dele, como ele é uma pessoa que a gente já sabe as características de Guedes muito bem, ele é muito prepotente, né? Ele se sente. Então, essa perda do poder, ele tentou minimizar
como sendo algo que já estava sendo discutido entre os ministérios há muito tempo, mas, na verdade, não é isso, não. Na verdade, o que acaba acontecendo é que agora o poder nas decisões orçamentárias, ou seja, no que o governo pode gastar e aonde vai gastar, tudo vai passar pelo crivo do partido, que é a base hoje do governo na Câmara dos Deputados. Porque, mas o presidente é do PL, do Partido Liberal. Sim, mas o PP é o partido que tem a maior bancada na Câmara dos partidos do centro, do famoso centrão. Então, o PP, que inclusive já foi o partido do presidente Bolsonaro, ele lidera esse grupo fisiológico que a gente chama de centrão, que ele quer estar no poder. Então, se hoje nós tivéssemos aí a presidência de Luiz Inácio Lula da Silva, tenha certeza que o Centrão estaria próximo de Lula, também pedindo dinheiro para suas bases, para quê? Para que se perpetuasse o poder dos deputados federais, que a gente sabe muito bem, aqui em Pernambuco principalmente, que a gente vai acabar reelegendo a maioria dos nossos deputados, dos senadores. Então, começa essa briga, digamos assim, entre economia e política. E essa perda sensível de poder de Paulo Guedes só mostra como ele vem se definhando e como que as suas ações pífias não conseguem dar conta dos grandes problemas que a gente tem na economia brasileira. O presidente Bolsonaro, com uma popularidade muito baixa, muitas pessoas criticam a forma como ele tem, digamos assim, administrado a pandemia, né? Também como tem administrado a economia. Nós tivemos agora, Cristiano, a inflação na casa dos 2 dígitos. Isso só aconteceu nos últimos 22 anos 3 vezes. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa, as pessoas perdendo poder de renda, a gente sabe que a economia vai ser muito importante agora, nesse ano eleitoral, como uma das pautas, assim como a pauta dos costumes, da corrupção, mas talvez a economia, principalmente pela classe média, pelas pessoas formadores de opinião, será uma das pautas mais importantes. E a gente não tem aí nada para ser mostrado pelo governo Bolsonaro. Pelo contrário, os dados macroeconômicos do ano de 2021 foram muito ruins, 2022 também, e colocar a culpa na pandemia ou no governo anterior vai ser muito difícil aí para que a população realmente absorva. Então é isso que a gente tem, na verdade, Cristiano, resumindo, né, é o poder agora político sobrepujando o poder econômico nas decisões dos gastos da presidência da República. É a aproximação do presidente com a política. Falando em aproximação, e já que nós estamos falando de gastos, o presidente Jair Bolsonaro está sendo pressionado e também temendo desgastes com categorias, ele está sendo aconselhado a recuar do reajuste de policiais. Que o presidente anunciou esse reajuste e outros setores do funcionalismo federal ficaram insatisfeitos porque se não é para dar não vai dar a ninguém. E quando você privilegia só um setor, que é justamente aquele setor que é mais ligado ao presidente, aí o governo está temendo uma avalanche de protestos, de greves por parte de outros setores do governo federal, né? Isso, Cristiano. O que é muito típico no comportamento do presidente da República é a falta de planejamento e de visão estratégica do que é que os seus atos podem repercutir. E esse é uma típica, digamos assim, decisão de última hora que o presidente da República tomou e que, obviamente, ele contraria interesses dos servidores públicos. Por quê? O que acontece é que a gente teve um ano com uma inflação, né, como a gente citou, muito elevada, de acima de 10%, e quando você não tem um reajuste salarial na mesma proporção, significa que você teve perda de poder de compra. Então, se você ganhava R$ 1.000 em dezembro de 2021 e passa a ganhar R$ 1.000 em dezembro de 2022, ou seja, daqui a um ano a gente esteja ganhando a mesma coisa, e o preço dos produtos, como do combustível, da energia, dos alimentos sobe, você passa a ter um menor poder de renda. Então, é comum que as categorias pleiteiem os reajustes salariais.
Reajustes salariais, eles não são aumentos, nada mais é do que corrigir o seu salário pela inflação do ano anterior. O único salário hoje no Brasil que constitucionalmente tem essa defesa é o salário mínimo, tanto que a gente viu que o salário mínimo ele foi corrigido pelo INPC, que é justamente o índice de preços que pega das pessoas mais pobres que ganham entre 1 e 5 salários mínimos. Então, nós tivemos essa correção. As outras categorias, não. E aí, quando o governo federal decide dar algum tipo de reajuste, ele deveria dar para os funcionários públicos em geral. Então, a partir do momento que você dá para policial, por que você não vai dar para professor? Por que você não vai dar para auditor? Por que você não vai dar para os profissionais de saúde? Qual o motivo de você escolher apenas uma categoria profissional para dar reajuste e não dar para as outras? Então, isso, quando a gente pega administrativamente, isso não tem lógica. E claro que as outras categorias vão, obviamente, chorar, né? O leite por querer também, né, o seu, digamos assim, biscoito. Então, imagine, você tem 10 filhos e dá um pacote de biscoito para um filho, e os outros 9 ficam sem. Então, o que na verdade quer não é que as outras categorias não queiram que os policiais tenham reajuste, mas eles também querem ser incluídos nesse reajuste. O problema é que, como não houve planejamento, não há no orçamento espaço para dar reajuste para todos os funcionários públicos. A gente viu que no apagar das luzes no fechamento orçamentário, o presidente solicitou para que fossem inclusos os policiais. Não estamos dizendo que os policiais não merecem reajustes. Na verdade, todos os profissionais precisavam de ter reajuste esse ano por causa que a inflação foi muito elevada. Então, a partir do momento que o presidente privilegia uma categoria, as outras vão vir também solicitando os reajustes. Então, a gente viu aí alguns movimentos, digamos assim, grevistas, né? Os sindicatos são justamente para agir nesse momento, para cobrar e defender a classe, os interesses de cada profissional, e como o presidente não tem dinheiro para dar reajuste para todo mundo, porque isso não foi pensado no momento anterior, então agora há uma probabilidade muito grande de algo que é muito comum, o presidente ir para um caminho e recuar, como está acontecendo agora com o Refis. Né? Ele já quer que o seu veto seja, digamos assim, tirado pela Câmara dos Deputados, porque ele se arrependeu de ter vetado o refinanciamento aí para as pequenas empresas num ano ainda tão complicado. Né? Então é isso, Bação. O que a gente percebe é que há realmente um indicativo aí de greve, de protestos de outras categorias profissionais a nível federal, porque não tiveram o mesmo reajuste que os policiais. E isso indica claramente que o presidente está fazendo campanha eleitoral. Ou seja, a partir do momento que ele privilegia uma classe que é a base do seu apoio político e não outras, isso a gente sabe o que é, isso é politicagem. Professor, ainda com relação a essa decisão de dar mais autonomia ao Centrão, no caso ao ministro Ciro, e tirar mais poderes de Paulo Guedes, na prática, o senhor já explicou para a gente que isso é uma decisão política, mas muda alguma coisa do contexto da distribuição desses recursos, por exemplo, da destinação do dinheiro, de como o ministro vai fazer, vai manobrar isso não é inconstitucional? Não há irregularidades nisso ou pode fazer de forma sem que haja uma punição por conta disso? Não há, a gente não tem uma irregularidade, porque o sistema político brasileiro, né, embora a gente pareça aí que é um sistema político parecido com os países um pouco mais desenvolvidos em termos de estruturas de controle pela população, a gente sabe que ele é feito de uma forma que você, Cristiano, e que todos os ouvintes não consigam muito bem acompanhar, principalmente o trabalho dos nossos representantes. A gente sabe que esse ano todo mundo começa a aparecer aí nos outdoors, começam a aparecer novamente buscando e solicitando o seu voto,
mas durante 3 anos e meio a gente não sabe exatamente como é que eles conseguiram os recursos, qual a destinação dos recursos. O que as pessoas, principalmente do interior, ouvem e sabem tá vendo essa ambulância aí? Foi o deputado tal que conseguiu. Como se o deputado tivesse doando uma ambulância para aquele município. Na verdade, o que ele está fazendo é que, dentro do orçamento da saúde, ele conseguiu que uma pequena parcela ali, vamos por 150 mil reais, fosse destinado para a compra de uma ambulância para um município tal. Na verdade, ele não está fazendo nada mais, nada menos do que a obrigação dele enquanto parlamentar, enquanto representante. Porém, no Brasil, a gente vê isso muito como personalismo, e é justamente por isso que existem esses currais eleitorais, esses guetos eleitorais, que a gente sabe que existem famílias que mandam aqui em Pernambuco, em algumas regiões, há muito tempo, e que muito difícil da gente fazer essa ruptura por falta desse controle da população sobre os gastos públicos, principalmente nessa forma orçamentária. Então, a partir do momento que a gente tem um líder político, né, que vai estar à frente disso, as decisões vão estar com o Ciro, o que vai acontecer? Obviamente que ele vai privilegiar as bases de apoio ao governo Bolsonaro e aos deputados do Centrão. Então, agora começa aquele toma lá da cá no seguinte sentido: quem tem que fazer obra, quem tem que aparecer, são as prefeituras ligadas ao governo, são os deputados estaduais ligados ao governo, são os deputados federais ligados ao governo, porque a partir do momento que eles fazem obras, que eles disponibilizam esses recursos, a população entende quase que aquele dinheiro é dele, que é ele que está dando ali para aquela região, com o intuito da reeleição. Então, o que está nítido é que agora a divisão, a distribuição dessas verbas, ela vai ter muito mais, ao invés de nós termos tecnicamente essa decisão baseada e calcada no Ministério da Economia, ela vai ser uma decisão agora com a política à frente, a política partidária privilegiando esse grande grupo de partidos que se diz e formou um grande grupo maior ainda, que é chamado Centrão, e também algumas agremiações aí de centro-direita que possivelmente aí migrarão para o apoio ao governo Bolsonaro. Esse é o preço que o governo Bolsonaro está pagando por ter uma baixa popularidade, por estar sendo aí muito malquisto pela população em geral. Então, ele está se aproximando desses políticos em ano eleitoral para que ele tente aí minimamente a reeleição, ou que tente aí pelo menos uma base de apoio mínima para que continue esse movimento, né, começado por ele. Só que a dificuldade é muito grande, porque até as grandes pautas e os apoios que o presidente Bolsonaro tinha, como, por exemplo, no caso de Donald Trump, né, que foi aí uma base muito importante, não só para a eleição, mas nos primeiros anos de governo Bolsonaro, mas até Donald Trump hoje já está assumindo uma posição pró-vacina nos Estados Unidos, devido a vários acontecimentos que estão acontecendo lá com a Omicron. E o presidente Bolsonaro ainda fica isolado no mundo. Então, ele tem ali aqueles 25% do núcleo duro que votam nele, principalmente por causa da pauta de costumes. Né? A pauta de costumes, embora Bolsonaro não conseguiu basicamente aprovar quase nada, ele atrai muito, principalmente os conservadores, os evangélicos, os policiais, que seria uma pauta mais dura em cima dos costumes, que é basicamente aí um dos grandes trunfos que ele terá na tentativa de se reeleger. E agora ele vai ter aí um apoio de uma base de deputados que vai estar trabalhando para ele, porque agora, com o dinheiro que vai ser gasto, né, esse dinheiro que eles vão conseguir gastar agora em ano eleitoral, como a população tem aí, infelizmente, não lembra dos anos passados e só agora do presente, a população volta a votar nos mesmos candidatos que pouco fizeram, e esse ano vai ter a culpa. Olha, está assim, está ruim, por causa da pandemia, por causa do governador do estado que mandou fechar as atividades econômicas, enfim, eles inventam, né, alguma coisa para poder aí justificar
e conseguirem aí ser reeleitos. Professor Sandro Prado, que aula, né? É muito importante esses esclarecimentos para que a nossa população entenda de fato o que está ocorrendo. Vamos aguardar agora. Queremos agradecer a sua participação com a gente, desejar um bom final de semana e até o próximo encontro, viu? Eu que agradeço, Cristiano Bassan. Tem aí um ótimo final de semana também para você e para todos que estão nos ouvindo. Conversamos, portanto, com o economista Dr. Sandro Prado, falando sobre a decisão do governo de tirar a autonomia de Paulo Guedes para distribuir aí no Centrão. Agora, 1h45, intervalo.